Fala pessoal, como é que estão as coisas, meus amigos? Firme e forte? Galera, eu tô acabando de fazer a irrigação dessas plantas aqui. Tem água ainda, ó. Estão vendo? Tá bem bacana. E aí, geralmente eu faço a irrigação em horários iniciais da manhã, né? Eu gosto porque passa o dia e à noite ela dorme sem aquela umidade maior que pode vir a ocasionar fungos, né? Então quando você molha de manhã, você fica mais tranquilo. Então a dica minha é molhar de manhã. Tem muita gente que fala que é legal molhar à noite porque o substrato fica úmido a noite toda. Eu prefiro garantir o não incidência de fungo ou não ter aquela, vamos dizer assim, aquela angústia de entender que o fungo pode se desenvolver mais. Há quem fala que molhar de manhã, por passar o período de calor, pode provocar mais. Mas eu prefiro que meu substrato chegue quase sem umidade à noite, do que passar a noite toda com úmido no outro dia pegar um pouco de calor ainda. É o que eu prefiro. Mas o assunto do vídeo é bem isso, né? Sol das 12 horas, eu posso molhar minha rosa do deserto na hora do sol quente? Porque tem muita gente que comentou esses dias, mandaram, não sei onde que eu vi, se foi no Instagram, Wagner Canal 70, é legal vocês entrarem lá para olhar, ou foi nos comentários do YouTube. Eu vou responder todo mundo, vou olhar o comentário de todo mundo, às vezes a gente não dá conta mesmo. Mas posso molhar no sol das 12 horas, que é o horário que eu tenho de almoço? Acho que a pergunta foi mais ou menos nesse sentido. Vai ferver o substrato? Pessoal, eu estou tendo um problema aqui de umas rosas que tem um substrato basicamente com bagaço, não, coco ralado, né? O coco, a palha de coco, né? Acho que vocês já viram esse substrato por aí. Eu fiz um teste, o substrato de coco, ele seca muito rápido, mas a gente tem certeza que não vai dar fungo nem bactéria ali. O que eu uso aqui, ele fica um pouco mais úmido durante o período, né, que a gente vem fazendo as irrigações. Ele vai guardar mais umidade, vamos pensar assim, do que o coco. Se você perguntar para mim assim, qual que é melhor? Não tem essa receita de qual que é melhor. O negócio é a gente fazer a adaptação de irrigação em cima dessa técnica, né, dessa prática que você tem. Agora é legal dizer que eu estou tendo problema com isso. Por quê? Porque como meus dois substratos que eu estou usando agora tem diferença grande de forma de secar, ele seca muito diferentemente um do outro, eu estou tendo problema com a irrigação. Porque se eu molho de mais um, né, vocês já viram o que acontece, o outro fica bom. Se eu molho na medida certa do outro, um fica sem água praticamente. Então eu estou tendo esse problema. Agora, se eu for molhar, vai ferver o substrato? Pessoal, se o substrato for bom, meu caso aqui não acontece, porque os meus dois substratos que eu estou usando basicamente aqui, é bem interessante e não está me dando esse problema. Então não precisa se preocupar. Vai ter problema se eu molhar 12 horas? Teoricamente não. Aí o pessoal fala muito que vai queimar as folhas, pessoal. Também não vem ao caso, né? Não queima a folha tão facilmente assim não. Na rosa deserta a folha tenra, né? Volumosa, não tem essa preocupação de queimar a folha. E as flores? As flores podem vir a queimar? Aí eu diria para vocês que teria que ter um pouco mais de cuidado na hora de irrigação por causa das flores. Eu estou tendo pouco flores aqui ainda, né? Nós estamos num período aqui que está dando não é normal ter esse frio que a gente está tendo aqui, então estou tendo problema com as flores aqui. Mas vai queimar as flores? Pessoal, geralmente as flores da rosa do deserto, elas vão queimar porque ela não abriu direito, elas vão queimar por um monte de motivos. Se você molhar de manhã, né, ou à tarde, igual algumas pessoas gostam de molhar. Mas pela irrigação, somente pela irrigação, é mais difícil de queimar a flor. Mas é interessante de você obedecer essa relação. Então as flores pode vir a queimar, a minha experiência, o meu dia a dia. As folhas nunca vi queimar. E o caldex, o substrato ficar quente. Se o substrato for bom, pessoal, não vai ter esse problema também. Então você pode molhar no sol das 12 horas. Só tem esse horário, meu horário de almoço. E aí, é uma coisa que é interessante dizer, que eu estou olhando a anotação, que as folhas da rosa do deserto, eles nunca ficam paralelas ao horizonte, né? Então elas não vão empoçar a água. Aqui, eu tinha anotado para falar isso daqui. Então não vai acumular água por muito tempo para ter aquela chance daquela água ferver, daquela água esquentar muito ali e aí queimar as folhas, né? Então não vai ter esse problema. Eu gosto sempre de molhar com sol da manhã.
E uma coisa que é interessante a gente falar, que água é vida. Para as rosas do deserto, pessoal, a água é uma prática que você tem que ter de irrigar, que eu digo que é melhor irrigar do que até adubar a sua rosa do deserto. Possivelmente você já viram casos aí que a pessoa, eu só molho ela de vez em quando, né? Eu só faço isso, né? Eu só faço irrigação na minha rosa do deserto e a minha rosa do deserto tá bacana. Porque a rosa do deserto a gente tem que compreender sempre. A rosa do deserto, ela tem esses caldex porque ela é uma armazenadora de água de fato. É uma suculenta, né? A família das suculentas, teoricamente, né? Então ela precisa de água. Sempre aquele teste do dedo, ó. Essa daqui minha tá encharcada agora. Acabei de molhar, por isso que eu resolvi gravar o vídeo. Anotei lá algumas coisas que eu não poderia esquecer. Agora, quando você tem uma exposição de raiz, se você fez um replantio há poucos tempos, se você fez um levantamento de caldex e tem raiz exposta, a sua rosa do deserto não está fixa no substrato do jeito que deveria estar, o seu substrato ainda não está assentado no vaso, não está curtido, que você não obedeceu o tempo necessário para curtir o substrato em alguns momentos, o substrato pode esquentar e pode te dar prejuízo sim. Por isso que o pessoal fala muito de deixar uns dias, né? Ela na meia sombra, quando fazer replantio ou levantamento de caldex. Eu planto e vou fazer no mesmo dia, porque o meu substrato já é curtido, o substrato já é testado por nós aqui no nosso sítio, né? Então por isso que a gente faz isso. Uma outra situação que é interessante dizer, eu estou usando aqui assim, vou plantar uma área de café. O pessoal que vem aqui em casa já viu, vou plantar algumas rosas do deserto também no meio, obviamente, né? Claro, né, que eu vou plantar. Eu estou usando muito cama de galinha, que o pessoal fala, né? Esterco de galinha. Os substratos que vocês usam, matéria orgânica, como adubação, esse você tem que ter uma preocupação um pouco maior ainda. Por quê? Porque o substrato, quando você usa cama de galinha, esterco de boi, geralmente, né? Tem gente que falou comigo que está usando esterco de coelho, que eu tenho uns coelhinhos lá, eu juntei o cocôzinho dele, e joguei no meu substrato, ficou muito legal. O subproduto do metabolismo dos animais é interessante demais para as rosas desertas. É assim, não tenha dúvida, pessoal. Só que você tem que estar com a antena ligada, porque ele pode esquentar mais rápido. Qual é a recomendação de qualquer adubo que vem do subproduto do metabolismo aí, né? O cocôzinho, né? Você deixar curtir até 30 dias antes de usar ele diretamente no plantio. O que eu recomendo, além dos 30 dias, que já é de lei, né? Que todo mundo que vai te vender esterco fresco, esterco de animal, ele vai falar isso. Eu diria para vocês preparar, encher o vaso, encher o pote ou mexer o substrato e encostar lá. Manter a umidade dele, manter tudo e deixar encostado lá. Ele vai esquentar muito. Esse é o problema. Mas se você deixar um período maior, que você use lá um pouco de esterco, um pouco de areia, um pouco de carvão, né, um pouco eu uso muita munha de secador de café, né? Obedecer a regra de não estar esquentando tanto para você fazer o plantio. E quando fazer o plantio também não levar diretamente para uma área de incidência de sol. Agora, eu não tenho problema aqui, acabei de molhar. O sol não está tão quente ainda porque eu gosto de molhar nas primeiras horas do dia. Beleza, meus amigos? A pergunta foi essa. Sol das 12 horas, eu posso molhar? Eu não vejo problema. Mas eu recomendaria molhar em que horário? Na parte da manhã sempre. Porque a parte da manhã, acorda mais cedo, o pessoal que só tem hora de almoço para fazer, né? Passa a irrigação lá, molha lá e depois você vai ter uma tranquilidade maior de não ter a incidência aí de sol e água nos horários mais quentes, que vai ter problema. Porque assim, tudo que é fungo e bactéria, eles precisam de um ambiente perfeito para se desenvolver. Qual é o ambiente perfeito? Muita umidade e muito calor. Aí vocês já entenderam porque que algumas pessoas falam que o sol das 12 horas não deve ser feito em irrigação. Só para contrapor, também que é interessante a gente fazer essa balança, né, de qual o melhor horário para molhar. Você que está assistindo o vídeo, dá uma olhada, escreve embaixo para mim, faça a experiência. Wagner, eu gosto de molhar em tal hora porque é melhor para mim, por isso, para aquilo outro. Escreve embaixo no comentário que eu vou tentar olhar todo mundo, como eu sempre faço. Às vezes eu fico até 1 ou 2 semanas sem responder, sem olhar os comentários, mas é por causa da rotina que a gente tem, a correria é muito grande, eu sei que vocês também têm isso. E adubação, pessoal, a Aline está fazendo envio, né? Quem quiser adubação com meu cunhado, quem quiser adquirir algumas mudas nossas, né? De enxerto ou de sementes, arábico, cristata, a gente tem bastante, tem as variegata também, umas coisas diferentes aí. Entre em contato com a Aline, 27 999 47 60 19. Valeu? É isso aí.
Pessoal, manda seu comentário que eu vou tentar fazer as minhas anotações, com a minha experiência, conversar com os amigos, que é sempre bom, né? Para tentar responder vocês. Abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a família e as rosas do deserto de vocês.